Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Convidá-los para que se assentem. Quero agradecer a Deus pela preciosa oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui com os irmãos nesta manhã. Agradecer ao meu querido pastor Zé Wellington, nosso companheiro de tantos anos. Nós éramos jovens, muito jovens. Se bem que o irmão disse que o senhor ainda é jovem. Que bom, eu gostei de ver isso. Jovem de 90 anos. Mas graças a Deus por isso. Muito obrigado pelo convite, pastor Wellington Júnior, ao ministério, à Confradesp, e muita alegria. Só que ficou difícil, pastor Wellington. O primeiro preletor aqui falou da graça, a graça em todas as suas manifestações, e encheu o povo de graça e ficou tão fácil. O segundo veio e falou das dificuldades da igreja, mas não aqui, lá fora e no futuro, e não sobrou nada para mim. Eu me lembrei de Gideão quando disse assim: mas o meu milheiro é o mais pobre, não é? Que bom. Bem, a minha matéria realmente não é uma matéria nova, é uma matéria mais ou menos antiga, e parecerá a alguns dos senhores repetitiva, parecerá não ter nenhum significado que atendesse aos anseios da igreja de hoje, mas de qualquer maneira o Senhor colocou no meu coração que eu compartilhasse este assunto com os senhores. Que nós tenhamos uma igreja sustentável e vitoriosa. A igreja só pode olhar para o outro lado e partir quando ela é sustentável, quando ela é poderosa. E eu escrevi na introdução do nosso assunto que a igreja atravessa dias difíceis e conturbados, surgimento de várias doutrinas contraditórias, interpretações que até atraem pessoas, entendendo que a igreja é um lugar para se alcançar bênçãos, e verdadeiramente o é, porém se especializam em tratar de bênçãos que atentem apenas às necessidades humanas. Creem que a igreja é o local para receber bens materiais que atendam aos anseios em seu modo de viver, tornando-a em um mercado ou casa de negócios. Entretanto, a nossa atenção deve se voltar para a igreja que vive a mensagem primordial do Evangelho, que trata da vida e crucificação de Jesus Cristo, entregando-se por nós no Gólgota, para que tenhamos o privilégio da vida eterna. É esta igreja que desejamos que seja sustentável e vitoriosa. Mas para que esta igreja esteja nesse estágio, ela tem que estar sustentada em 3 fundamentos. Primeiro fundamento, a oração. O segundo fundamento, a palavra. E o terceiro fundamento, os milagres. Se falou em milagres já aqui hoje, não é? E a igreja tem como objetivo, como missão, fazer operar milagres. O milagre atrai a curiosidade, chama a atenção e manifesta e revela ao mundo o poder que está nesta igreja. Mas na ótica do médico evangelista Lucas, é possível conhecer a vida de oração de Jesus. Portanto, o primeiro fundamento é a oração. Jesus com isso deixou claro que a igreja deve seguir o seu exemplo, que é o nosso fundador e líder. Em Lucas capítulo 6, o irmão Gessé está por aí? Por favor. Capítulo 6, verso de número 12. O Senhor subiu ao monte a orar. Por favor. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Pois é, passou a noite em oração a Deus. Filho de Deus, designado por Deus para uma grande missão aqui, cheio de glória, cheio de poder, mas sentia necessidade de orar. Diz que ele passou a noite em oração. Nós temos perdido
esse sentimento da oração. Não estou agredindo, não, por favor, e nem criticando, só fazendo um comentário técnico. Então, o sentimento da oração desapareceu. Eu já falei aqui nas últimas vezes que por aqui passei sobre a igreja que orava, a forma como orava, não é? E nós esquecemos desse princípio da oração. Tudo na nossa vida, na nossa igreja, na nossa missão começa com a oração. Se nós não orarmos, a graça do Senhor tão exposta aqui não se revela e nem se manifesta no poder que ela tem e quer operar. Então o Senhor subiu ao monte para orar. O meu Jesus me disse: Moisés, você tem que subir. Não é esse sistema do monte de hoje. Não, vamos lá no monte. Não é nesse sentido, não. É no sentido de que ir especificamente para a oração. O Senhor subiu ao monte para orar. Em Lucas capítulo 6 e verso 13, após a oração, o Senhor Jesus fez. Por favor, Lucas capítulo 6 e verso 13. Lucas 5 e 13. Não, 6 e 13. E o 13. Pois não. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Muito obrigado. Depois da oração, Jesus chama os discípulos. Os discípulos já estavam com ele, já o acompanhavam, mas ainda não haviam sido escolhidos. Dentre eles, aqueles que haveriam de cooperar no ministério. E o Senhor Jesus, após a oração, os chama. Antes de qualquer escolha, temos que orar. Não escolha sem orar. Eu entendi o irmão Dominique aqui falando do agregamento muito grande e profundo de obreiros. É sinal que a igreja está orando. Se não houver oração, não se pode fazer nada. Antes de qualquer escolha, orar. Se nós escolhemos de acordo com a nossa própria vontade, o nosso próprio entendimento, podemos escolher o mais bonito, podemos escolher o mais culto, podemos escolher o mais preparado, mas não será aquele que está com a chamada. O obreiro, para ser escolhido, ele precisa estar com a chamada. Não adianta, às vezes nós consagramos pastores, eles passam a vida inteira pastores, não produzem nada. Eles só tinham o título de pastor, mas não tinham a chamada. Eu tenho certeza que nessa manhã eu estou falando com homens que têm a chamada. Quando a chamada está nas nossas vidas, o Senhor faz prosperar o nosso trabalho, enche de graça, de glória e de poder, para que saibamos fazer o trabalho. Mas nunca escolha sem orar. Há necessidade da oração. No Lucas capítulo 29 e verso 29, o Senhor Jesus estava orando de novo. Estava orando, localizou, querido? Por favor. 9:29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Que maravilha! Quando o Senhor Jesus está passando aqui por este episódio do Monte da Transfiguração, ele estava orando. Naquele momento, se revelava para o mundo a presença preciosa da graça. Em ocorrendo este milagre após a oração do Senhor, quando se transfigura o seu rosto, aparecem dois homens. Aquilo ali não é o homem do espiritismo, não, que voltou, não, por favor, não é? Mas voltaram dois homens e se apresentaram a eles. Diz que um se chamava Moisés e outro se chamava Elias. Quando o Senhor Jesus está ali orando e está transfigurando, a presença daqueles homens mostra que o Senhor Jesus era a porta definitiva, imensamente aberta para todo o povo. Eles queriam dizer: olha, nós fizemos o que podíamos,
porque nós criamos as leis. O outro podia dizer: eu fui o profeta que anunciei a vinda, mas agora chegou, Jesus está aqui. Ele está orando, o seu rosto transfigurando, mostrando a presença de Deus na vida dele. As suas vestes são brancas, como deveriam ser as nossas vestes. O Senhor Jesus orando no monte da transfiguração. Glória a Deus. Em Lucas 22, verso 39, ele foi orar de novo. Era costume. Vamos lá, por favor, meu querido. 22 e 39. 22, 39. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. O Senhor Jesus vai agora ao Monte das Oliveiras para orar. Era o hábito do Senhor Jesus de orar. E ele levou consigo os discípulos. E os discípulos, há a necessidade não só da oração individual, há também a necessidade da oração coletiva. Nós estamos perdendo o direito. Eu estava aqui agora ali de mãos dadas com dois obreiros maravilhosos, meus amigos de longa data, enquanto todos estávamos orando, dizendo que estávamos orando uns pelos outros. Foi chamada a oração coletiva. Todos nós, cada um de nós estava orando em favor do nosso próximo e vice-versa. Então, coletivamente, a oração tem um poder glorioso e extraordinário. A igreja precisa, assim como Jesus fez no seu ministério, partir para isto, para a oração. A coisa mais difícil é levar o crente de hoje para a oração. Antigamente a gente fazia, vou repetir, um negócio chamado culto de vigília. Não sei se os senhores se lembram desse evento, não é? Mas o culto de vigília era um culto que começava às 11 horas da noite e acabava às 5 horas da manhã. Eram 40 minutos de joelho, 10 de pé para tomar água e para os joelhos voltarem ao lugar. Depois mais 40 minutos e a mesma coisa até às 5 da manhã. Mas quando a gente encerrava às 5 horas da manhã, naquela noite Jesus tinha batizado 2, 3, 5, 10 irmãos com o Espírito Santo, porque era o fruto da oração. A igreja estava orando. Hoje as nossas vigílias são louvores e mensagem. Não tem nada errado com louvor e mensagem, mas não é vigília. Vigília é para buscar a face do Senhor, a presença do Senhor, levar os novos crentes, os novos membros da igreja para serem batizados com o Espírito Santo e com fogo. A igreja é poderosa quando os seus membros são batizados com o Espírito Santo. O Senhor vai ungindo cada um de uma maneira especial e coisas maravilhosas ocorrem em nosso meio. Se a igreja orar como Jesus orava, viverá a dimensão sobrenatural que Jesus vivia, transformando vidas e multiplicando vidas no seu trabalho, crescendo continuamente. A igreja hoje é resposta da oração da igreja de ontem. Veja em João 10, 17, 20 e 26 a preciosa oração de Jesus, não é? 17 de 20 a 26, o que Jesus fez por nós na oração. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim.
e eu lhe fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Amém. A oração de Jesus era a igreja do dia, da época. O Senhor Jesus orava pela igreja do futuro. Hoje se falou aqui sobre a igreja do futuro, da nova geração. Há tantos anos atrás o Senhor Jesus orava, nós costumamos chamar de a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Ele orava pela igreja que ia crescer em relação àquela que existia, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, para que através da oração esta igreja fosse poderosa. E nós aprendemos sempre, desde que ensinados, desde quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, que com a oração que Jesus fez por nós, nós podemos fazê-la para que as outras gerações sejam alcançadas. Nós estamos aqui porque alguém orou por nós. Jesus orou por nós lá atrás. Os nossos passados oraram por nós, os nossos fundadores, os nossos ministros mais antigos oraram para que nesta manhã nós estivéssemos dizendo assim: nós estamos orando pelo Brasil, nós estamos orando pelas almas perdidas, nós estamos orando por aqueles que precisam de Jesus, e assim a obra vai crescer e prosperar e multiplicar. A palavra é o segundo sustentáculo, é a segunda fundação para esta igreja. A palavra gera em nós a fé. Romanos capítulo 10, verso 17, por favor. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Jesus disse que ele era a palavra. Diz lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus se caracterizava como a palavra. Nós estamos nesse dia ouvindo a palavra. A palavra não vem dos lábios humanos, a palavra vem do Senhor Jesus. É Ele que nos dá, que nos gera em nós a palavra. Em ouvindo a palavra, ela gera em nós a fé. O trabalho de uma igreja sustentável depende de fé. Se não houver fé, não vai se conseguir evangelizar outras gerações. O irmão disse que a igreja que ele dirige está orando porque sabe com fé que outras gerações serão alcançadas pelo evangelho. E nós, como estamos? Estamos com a mesma fé? Estamos correndo atrás dessa mesma bênção? A oração da igreja, a palavra do Senhor em nossas vidas gera a fé. A palavra também cura. Lucas 7 e verso 7. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. O criado tinha um servo, o centurião tinha um criado, um servo, centurião. E ele pediu para que Jesus fosse na casa dele. E Jesus disse: eu estou indo para a casa dele. E ele disse: não, Senhor, diga uma palavra e o meu servo sarará. Ele sabia que a palavra curava. Jesus era a palavra. O Senhor Jesus disse uma palavra, havia um milagre. Quando Jesus está entre nós e diz uma palavra, ocorre milagres. Nós às vezes fechamos a oportunidade, mas se abrirmos o Senhor Jesus através da sua palavra, ainda cura. Quantos podem dar graças a Deus por isso? João capítulo 15, verso 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, aí está falando da videira. Diz que a videira precisa arrancar, jogar fora aqueles que não produzem, mas aqueles que produzem precisam ser limpos. Precisam ser limpos. Então, quem cuida da videira sabe desse trabalho. O Senhor Jesus está falando aqui também que se nós formos como a videira, precisamos estar limpos. E como se limpa? Com a correção do ministério, com a repreensão, chamando lá no gabinete pastoral? Não, se corrige pela
palavra. É a palavra que ensina, é a palavra que movimenta o nosso coração para que entendamos que temos que produzir mais. A palavra também domina o homem. Vamos lá, João capítulo 7, versos 32 a 44 e depois o 46. Os fariseus ouviram que a multidão murmuravam dele essas coisas, e os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me acharei, e onde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo estas palavras, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Amém. Caríssimos, a leitura é suficiente para todos nós. Os senhores todos conhecem a palavra e entendem o que foi relacionado nesse trecho bíblico. Mas quando nós estamos ouvindo essa leitura, nós estamos percebendo que esta palavra vai dominando as pessoas que estão ouvindo o Senhor Jesus, de uma maneira toda especial, que eles vão se convencendo de que Jesus é a solução para a vida deles. E ele disse: se alguém entre vocês quiser beber, vinde a mim quem tiver sede. E o Senhor Jesus, através da palavra, quando nós pregamos, diz a todos aqueles que nos ouvem: vinde a mim, todos vós, não é? Vinde a mim, vós que tendes sede, eu vou lhes dar de beber. Também é nesse trecho o Senhor Jesus revela e promete para a igreja que haveria de sucedê-lo a presença do Espírito Santo, até ainda não revelado. Jesus fala de que o Espírito Santo convenceria, e os homens enviados para prender o Senhor Jesus voltam com a tristeza de não terem podido cumprir a sua obrigação. Entretanto, voltaram com a alegria de ter ouvido aquilo que ninguém tinha falado. Quando nós podemos falar as coisas que Jesus nos fala, nós podemos dizer àqueles que nos ouvem: o Senhor que está falando na sua vida pode fazer estas coisas, pode operar maravilhas. Jesus deixou de ser preso porque pela palavra,
pela tranquilidade, pela maneira segura e firme com que falava, dominava o povo. Ele é o dominador das nossas vidas. É através da palavra de Jesus que nós podemos crescer. Porquanto a igreja, para ser sustentável, ela tem que ter a palavra. Eu vou fazer uma observação não muito agradável. A igreja cresce muito, não é? Se eu conversar com cada irmão aqui que dirige congregação, diz que tem um trabalho terrível na igreja. Por quê? Tem a parte administrativa da igreja, que é difícil. Outros têm que construir templos, congregações. Isso ocupa tanto o obreiro, ele fica correndo atrás desses eventos naturais e materiais e se esquece de uma coisa muito importante: a palavra. Aí, como disse o irmão que fez a primeira disposição aqui para nós, que a gente, para poder substituir a palavra que nós deveríamos fazer, pagamos para alguém vir falar. Terceiriza o público. Não é? Temos que pagar para alguém. E aquele serviço não era de quem foi lá pregar, aquele serviço era meu. Eu é que tenho. Mas pastor, você está tão sobrecarregado, você é presidente de convenção, como é que faz? Mas e a palavra? Onde é que fica? Primeiro a palavra. Primeiro a palavra. No domingo, quem tem que pregar no púlpito da igreja é o pastor da igreja. No dia de terça-feira, no culto de ensino, quem tem que dar o ensino é o pastor da igreja. Mas para fazer essas duas manifestações durante uma semana, precisa orar e buscar a palavra. E nós estamos perdendo isto, nós não estamos mais. A igreja cresceu, está abundante, está com subcongregações, com outros obreiros, eles estão evangelizando, eles estão ganhando almas para Jesus. Eu sou diretor do setor, ou presidente da igreja, então eu tenho os meus braços que estão fazendo por mim. Não tem braço nenhum fazendo por você nada. Quem tem que fazer sou eu. Eu já falei da oração, que não precisava explicar e falar isso para você. Mas agora na palavra é necessário. A palavra, quem traz a palavra para o pecador, quem traz a palavra para o crente é o pastor da igreja. Mas temos os nossos, temos. Esporadicamente pode se trazer alguém para trás, que o Senhor dizem que, né, pastor? Estão pagando para ouvir o louvor e a mensagem, né? E a mensagem é de graça, porque ela chega de graça para o pastor e o pastor tem que dar de graça para o povo. Não ficou bom isso não, né? Não ficou bom, eu sei, mas é isso mesmo, é assim que tem que ser. E nós primeiro deixamos a oração porque estamos na obra. Estamos na construção do templo, já não oramos com aquela frequência. Em segundo lugar, não estudamos mais a palavra, não lemos mais a palavra e temos a obrigação da palavra e não damos. Essa igreja não pode ser sustentável. É uma igreja fragilizada. Ela corre o risco desses ventos que estão surgindo, que no introito aqui eu falei com os senhores, que estão oferecendo outras benesses, outras coisas, outras oferendas. Mas eu estive numa reunião recentemente, pastor Wellington, e um pregador antigo da Assembleia de Deus teve a oportunidade de falar 20 minutos. Ele disse: irmãos, eu queria pedir a vocês, tinha muitos pastores lá, eu queria pedir a vocês, nas suas igrejas, que não preguem nada que não seja de Jesus. Só Jesus, só Jesus. Preguem de Jesus. Pregar o que? Jesus veio. Prega que Jesus veio. Jesus começou o seu ministério. Prega que Jesus fez o seu ministério. Jesus curou. Prega que Jesus cura. Jesus salvou. Prega que Jesus continua salvando. Jesus prometeu a eternidade. Prega que Jesus vai nos levar para morar nas mansões celestiais. Prega. E nós queremos encontrar histórias, enfeitar, não é? Não há nada que enfeitar. A palavra é poderosa quando estamos falando no nome precioso de Jesus.
Portanto, para que a sua igreja, a minha igreja, seja uma igreja abençoada, ela depende da minha oração, e depende da palavra, e depende da palavra. E Jesus podia ensinar isso com muita tranquilidade e nos deixar esta lição simples, modesta e talvez inoportuna para os nossos dias, não é? Porque nós já estamos em outra fase do nosso ministério, mas eu acho que ainda estamos sendo convidados pelo Espírito Santo para voltar ao princípio. Voltar ao princípio. A igreja é o patrimônio mais importante do pastor, porque o pastor não tem aquilo dele, ele recebeu de Jesus, não é dele. A igreja não é sua. Agora está um negócio de umas divisões aí, pastor Wellington. Você abre uma congregação, vamos usar o nome de um bairro qualquer, o São Miguel Paulista. Aí você vai lá, aluga um salão, mobilia, põe o som, põe até um ar-condicionado, cadeiras almofadadas, e coloca lá um irmão para dirigir aquela congregação. A congregação tinha, digamos, uns 10 membros para começar, e ele começa com aqueles 10. E Deus vai abençoando, porque o pastor está lá na igreja. Senhor, abençoa aquela congregaçãozinha lá em São Miguel Paulista. Ele está orando, não é? E o caboclo chega lá, Deus abençoa, e de repente ele está lá com 50, 60 membros. O pastor fica emocionado, diz: meu filho, vem cá, eu vou botar um outro obreiro aí, e como Deus te usa para fazer crescer a igreja, eu vou te levar para a Penha. Vamos lá para a Penha. Ele vira para o pastor: não, pastor, a minha igreja é aqui. Viu? Esse rebanho é meu, fui eu que ganhei. Essas ovelhas são minhas. São minhas. É para pensar mesmo, não é? E assim fazem muitas divisões. Por isso que existem essas divisões todas, não é? Nós tivemos um irmão na nossa convenção um dia desses que nos contou essa história, não é? Cidadão muito bom, muito abençoado por Deus, foi numa igreja, levantou a igreja, foi na segunda, levantou, na terceira disse: não, essa agora é minha, essa é minha, rebanho é meu. E nós ficamos perguntando: por que está acontecendo isto? Alguma coisa está acontecendo. Por exemplo, se nós voltarmos ao que falamos, escolhemos errado, não oramos para escolher, não é? Vimos pela aparência, vimos pela eventual competência, aparente competência, mas não vimos o coração traidor que estava dentro daquele cidadão, não é? Ele não era trabalhador do evangelho, ele era trabalhador dos seus próprios interesses. Tá? Que horror, né, irmão Moisés? Foi de palavras tão bonitas aqui nos dois períodos, agora essa coisa dura. Mas para ter uma igreja sustentável, nós precisamos, portanto, da oração, boas escolhas, e a palavra em primeiro lugar, a palavra, depois da oração, a palavra. Sem palavra não tem igreja, sem palavra não tem crente, sem palavra não tem ministério, sem palavra não há graça, sem palavra não há poder, sem palavra não há milagres. E o Senhor Jesus disse, para nós encerrarmos esse assunto, lá em Marcos capítulo 16, versos 15 e 18. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por favor, verso 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais
que se seguiam. Amém. O terceiro fundamento da igreja, para ela ser uma igreja sustentável e vitoriosa, é o milagre. Não ocorrem mais milagres entre nós, difícil. Aliás, nós ficamos eufóricos, pomos no jornal, na televisão, né? Na nossa igreja, Jesus curou um paralítico, um cego. Fazemos uma divulgação disso, pensando apenas na valorização da igreja, não é? Mas o cumprimento disto se dá porque é uma ordenança de Jesus. Vai lá, faz isso. Se o discípulo está ali orando ao Senhor, está com a palavra, e a igreja o envia, quando ele prega, quando ele fala a palavra do Senhor, quando ele ora pelo enfermo, Jesus cura. Jesus opera maravilhas, expulsa os demônios, faz uma libertação na vida das pessoas. Isso precisa acontecer na nossa igreja todo dia. E o silêncio? Todo dia. Pastor Wellington, nós que temos assim um pouco de relacionamento com os pastores de antigamente, eles nem precisavam fazer isso, só ensinavam. Eu me lembro na cidade de Santos, um cidadão passou na porta de uma igreja e estava ouvindo a palavra e entrou, bêbado. E o dirigente era um simples cooperador, não era presbítero, não era diácono, só um cooperador. E falou de Jesus para ele. No final ele aceitou Jesus como Salvador. Foi para casa. Chegou em casa e disse: olha, eu não vou beber mais. Bêbado dizendo isso: eu não vou beber mais. A mulher e os filhos ficaram espantados. Como é que pode acontecer isso? Aí ele disse: não é que eu passei na igreja e aceitei Jesus como meu Salvador. E o irmão que estava pregando lá disse assim: que Jesus liberta, que Jesus salva. Eu quero ser liberto. No domingo seguinte ele vai de terninho, paletó e gravata para o culto. Assiste o culto. Voltou bonito para casa, sem beber, sem ter nada de álcool. A família: opa, não beberam? Não fumou? Foi bonito? Fui. Voltou bonito? Voltei. Por quê? Eu estava lá ouvindo Jesus. A família se entusiasmou. No domingo seguinte ele leva a mulher, os filhos. Passaram-se os 3 meses na casa daquele irmãozinho bêbado. Tinha uma congregação. E aquele irmãozinho bêbado era um cooperador. E ele pregava: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus quer fazer maravilhas na sua vida. E na sua simplicidade de um simples dirigente de culto, o Senhor Jesus salvava, o Senhor Jesus curava, o Senhor Jesus batizava com o Espírito Santo. Por quê? Porque cumprimos e estamos sob a direção de Deus para fazer aquilo que Ele nos manda. Temos que estar preparados para isto. E isto atraiu o povo. Na vizinhança daquele homem, dezenas de famílias aceitaram Jesus. Tem lá hoje uma igreja, é no bairro chamado bairro de Campo Grande, na cidade de Santos, aliás, onde eu nasci. Então, e não é eu bêbado, é bom explicar, não é? Tem lá uma congregação, uma grande igreja. E o Senhor Jesus precisa disso. A igreja precisa ter a oração, ter a palavra e acompanhar os milagres. Tem que na sua igreja acontecer milagre. É você, irmão, é você. Ah, mas eu não vou orar para Jesus curar porque eu não tenho o dom. A Bíblia não diz que para curar tem que ter dom. Ah, tenho lá na nossa igreja lá um time lá de profetas. A Bíblia não diz que são os profetas. Você é o profeta. É você que está falando. Você não precisa de um grupo de profetas na sua igreja. Nada contra que haja muitos grupos de profetas, mas não são eles indispensáveis. O indispensável é você, porque você está lá com a ordem do Senhor. Ora pela minha igreja, Moisés. Prega a minha palavra, Moisés, e os sinais vão seguir. Naquele tempo antigo, todo dia tinha um milagre para ser contado. A igreja teve até uma época que dizia assim: não precisa a gente ir no médico não, viu? Não é no médico não. Por quê?
Ah, você vem no culto aqui terça-feira, culto de ensino, culto de doutrina, e o pastor vai orar, se você disser que está enfermo. Chegar lá, vou botar um papelzinho, tá aí o irmão fulano de tal, está com essa doença grave e tal. O médico disse que está mal. Aquele pastor põe a igreja em pé, vamos orar pelo nosso irmão que está aqui, está doente. Aquela igreja orava num fervor extraordinário e poderoso. Senhor, Tu és o Senhor no qual nós temos crido. A Tua palavra diz que Tu fazes maravilhas e prodígios. A Tua palavra diz que Tu ainda operas milagres entre nós. E quando terminava o culto, o irmãozinho ia para casa. No dia seguinte ele estava melhor. No terceiro, melhor ainda, foi no médico. Olha, eu estou tendo uma melhora aqui. Aí o médico olhou e falou: mas o que você é? Melhorou do quê? O senhor não falou que eu estava com essa doença assim, assim, assim? Falei. Pois é, mas eu fui na igreja terça-feira e o pastor da igreja orou por mim, estendeu a mão para mim. E olha, amanheci bom. O médico falou: então você vai para casa que você está curado. Então é assim mesmo, é um milagre. É no nome de Jesus, para a glória de Jesus, para o crescimento da obra de Jesus, para a alegria da nossa vida, para a felicidade daqueles que servem ao Senhor Jesus com alegria. Que Deus abençoe. Eu vou até perguntar, como é que está a sua igreja? Hein? Quanto tempo ora lá na sua igreja? E a palavra? Você está pregando lá, ensinando? Ou só está trazendo obreiros para dar bênçãos para a igreja? E os milagres? E os milagres? No versículo 20 lá de Marcos, diz que eles saíram pregando, cumprindo a orientação do Senhor Jesus, falando de Jesus, e os milagres e maravilhas iam se sucedendo. Nós precisamos fazer com que a nossa igreja de hoje, se não está nessa situação, se estiver na situação, está tudo bem, glória a Deus, mas se não tiver, precisamos voltar aos princípios. Vamos para a oração, vamos para a palavra e vamos pedir ao Senhor que continue operando milagres entre nós. Que Deus abençoe os irmãos, bom almoço e desculpe o tempo que os senhores perderam ouvindo essa modesta palavra. Deus abençoe. Glória a Deus. Estamos encerrando. Não sei se o pastor tem algumas considerações, a fazer. Meus queridos, nós queremos agradecer ao Senhor pelas 3 mensagens preciosas que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações. Por isso chama-se Escola Bíblica de Obreiros, Nós vamos orar. Logo mais às 14 horas estaremos de volta aqui para dar seguimento a que a nossa alma continue sendo alimentada com a santa palavra de Deus. Oremos, fiquemos em pé. Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por esta manhã feliz e abençoada que o Senhor nos deu. Eu peço ao meu querido Pai, para que continue com as suas mãos estendidas sobre nós, abençoando o trabalho da tarde, Senhor, assim como o Senhor abençoa esta manhã, que a tua palavra seja, Senhor amado, trazida com alegria para o nosso coração. Deus maravilhoso e eterno, abençoa cada companheiro que aqui está, abençoa a nossa família e a tua igreja. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos para o almoço.
Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Está acabando mais uma reunião da manhã. Na verdade, finalizamos aqui o período de ensinos, de estudos da nossa Escola Bíblica de Obreiros. E foi muito bom poder ouvir os nossos pastores. Pastor Dominique esteve ministrando a palavra de Deus. Também outros 2 palestrantes ensinando ali tudo que Deus colocou ao seu coração. E olha, a festa continua. A nossa celebração segue pelos próximos dias. E você não pode perder de estar aqui acompanhando tanto presencialmente quanto online, tá? Mas olha, durante a Escola Bíblica de Obreiros, muitos parceiros estão trazendo oportunidades para os nossos irmãos, para os pastores. E eu quero falar de um parceiro muito importante, é a FIT Energia. Eu estou aqui com o Vitor, que tem uma chance para que você, amigo pastor, ou você, irmão, tenha um desconto na sua conta de energia. É isso mesmo, Vitor? Bom dia. Bom dia, Márcio. Tudo bem? É isso mesmo, pessoal. Com a FIT Energia, uma empresa do Santander, a gente consegue dar até 12% de economia na conta de luz das igrejas da Assembleia de Deus e para os membros também da igreja. Então, com a FIT Energia, vocês conseguem ter uma economia de 12% na conta de luz, sem investimento, sem fidelidade, sem multa, sem complicação, um processo super simples, 100% digital, e vocês conseguem ter essa economia na conta de luz. Então faça o seguinte, acesse www.fitenergia.com.br/assembleia e adquira ali todas as informações para ter esse desconto na sua conta de luz, tá bom? Pastores, igrejas, acessem www.fitenergia, certo? Isso. /assembleia, ou então siga lá no Instagram, diga que você acompanhou essa informação aqui na live da Assembleia de Deus Ministério do Belém, certo, meu amigo? Isso mesmo, Márcio, super simples, entra lá no site, entra na nossa página do Instagram, todas as informações estão todas lá, bem claras e bem simples. E também aqui estamos lá no nosso stand no -1, aqui embaixo na Escola de Obreiros da Assembleia de Deus. Perfeito? Venha nos visitar então, vai ser muito bom, tá bom? Obrigado, Vitor, até a próxima. Obrigado, se Deus Márcio. quiser. Tchau, tchau, até Deus mais. abençoe. Você que está ligado com a gente, mostra aí um pouquinho das nossas imagens, por favor. Os pastores estão chegando, né? Os nossos pastores estão se posicionando, alguns deles estão chegando também para bater um papo com a gente aqui, e vai ser um prazer imenso a gente poder conversar com os nossos pastores que participaram nesse período da manhã, tá bom? São agora 11h mais 49, e eu vou pedir aqui para a nossa equipe de transmissão mostrar aqui o nosso estúdio. Eu já estou recebendo dentro do nosso espaço, com muita satisfação, com muita alegria, estou recebendo aqui 3 pastores. Na sequência eu vou falar com mais um. Estou com 2 pastores aqui, um deles é o pastor Elias José e também o pastor Moisés Rodrigues, que esteve ministrando a palavra de Deus nesse período da manhã. Pastor Moisés, paz do Senhor, alegria estar com o senhor aqui. O senhor é presidente da CIADESPEL. Conta pra gente como é que foi a sua participação no nosso encontro, Escola Bíblica de Obreiros. Pois não, a paz do Senhor para todos que nos assistem e nos ouvem. Com muita alegria, muito prazer, nós estamos participando desta Escola Bíblica com a alma renovada, cheia de alegria e de prazer. Especialmente nós que conhecemos esta escola desde os primórdios, não é? Nós somos hoje um dos pastores mais velhos, já estarei completando em 2025, 60 anos de ministro do Evangelho. Então a gente que viveu os primórdios das escolas bíblicas que tínhamos aqui no passado, ficamos alegres em ver o crescimento, o desenvolvimento, o nível espiritual, o nível intelectual com que as matérias são expostas. E eu tenho certeza que Deus está se agradando. Por isso a minha alma transborda de alegria. Muito bem, pastor. E qual foi o tema que o senhor tratou nesse período da manhã? O senhor esteve ministrando ali no 3º período, né? Mas eu sei que o senhor já é costume o senhor estar aqui na nossa escola bíblica, já aconteceu outras vezes. Mas hoje, especialmente, qual foi o tema tratado? Pois não, com muita alegria, nos últimos 3 anos nós temos estado aqui. Mas hoje a matéria foi uma igreja sustentável e poderosa. Nós estamos sofrendo alguns arrebatamentos doutrinários e disciplinários de outras denominações que fazem da vida cristã apenas uma igreja poderosa no que tange aos bens materiais, ao crescimento particular e patrimonial do crente enquanto aqui.
A Bíblia não diz que a salvação não permite. A Bíblia diz que nós aqui podemos ter tanto as aflições que Jesus disse, como também as benesses e o crescimento. Mas o motivo principal da igreja é a vida espiritual e a expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma igreja sustentável e vitoriosa. Muito bem, pastor. Aliás, uma igreja sustentável e vitoriosa é o que todos nós desejamos aqui para você, pastor, você, irmão que nos acompanha, que a sua vida e que o seu ministério seja muito abençoado. Aliás, a chance de crescer no crescimento é estando na escola bíblica. O senhor já foi aluno dessa escola, pastor? Já fui, lá nos primórdios, né? Bem antigamente, já viemos aqui. Meu pai era o pastor Virgílio dos Santos Rodrigues, que foi membro da diretoria da Assembleia de Deus do Belém, quando era lá na Avenida Alcântara Machado, no Templo Antigo. E nós vínhamos para a escola bíblica com muito prazer desde a nossa juventude, com muita alegria. Muito bom, pastor. O senhor vai continuar com a gente nos próximos dias? Não, eu tenho muita preocupação com outros trabalhos da CIADESPEL. Eu tenho uma agendazinha relativamente longa e não poderei voltar, mas estarei orando para que o nível seja igual foi hoje. Eu gostei muito, não é? O pastor Elias deu um show aí falando sobre a graça maravilhosa. E o visitante, o nosso irmão Dominique, não é? Que também falou do Evangelho para as futuras gerações. Quer dizer, o nível da escola bíblica é altíssimo, para que Deus continue fazendo ser assim sempre e enriquecendo as nossas vidas com essas matérias. Obrigado, pastor. Agora, deixa eu falar um pouco da CIADESPEL. Conta pra gente um pouco sobre a CIADESPEL. Pois é, a CIADESPEL também comemorará no mês de junho do ano que vem, 2025, 60 anos de fundação. A CIADESPEL foi uma convenção que foi criada para acolher os ministérios que não faziam parte dos grandes ministérios, que não eram reconhecidos, eram igrejas pequenas, autônomas. Então a CIADESPEL agregou-as. No início houve alguma dificuldade, mas no decorrer dos anos foi reconhecida, a CGADB nos acolheu. E hoje a CIADESPEL tem mais de 200 ministérios, 200 igrejas autônomas em todo o Brasil. Graças rendemos ao Senhor por esse privilégio e continuaremos também fazendo essa obra até que o Senhor Jesus nos recolha ou volte para buscar a sua igreja. Muito bem, pastor. Que Deus abençoe o seu trabalho junto à CIADESPEL e onde o senhor estiver, Deus possa aí prosperar tudo aquilo que o senhor fizer. Muito obrigado, muito grato. Deus abençoe. Deus abençoe. Pastor Elias, o senhor é um parceiro já de longa data, um dos pastores que aqueles que o conhecem ficam aguardando para ouvir. Conta pra gente um pouquinho como é que foi ministrar em mais uma escola bíblica de obreiros. Eu sei que a emoção é sempre grande, né? É sempre grande. Paz do Senhor a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus pelo grande privilégio que Ele me concedeu mais uma vez em poder participar dessa escola bíblica de obreiros aqui do Ministério do Belém. Eu tive a honra, pastor Márcio, em pregar nesta escola em 2017, à noite, e também depois de 2018, para a glória de Deus. E há 32 anos que eu participo dessa escola bíblica de obreiros. E para mim é uma honra eu ladear esses homens de Deus preparados. Eu como aluno, né? Que continuo como aluno, mas eu também devo o meu agradecimento ao nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso vice-presidente, pastor Wellington Júnior. E eu vim para cá em 93, pastor Márcio. E vim como auxiliar local, oficial na verdade em Recife, trabalhei com o pastor Zé Leôncio. E chegando aqui, eu peço permissão em contar o que Deus fez na minha vida. Cheguei aqui em 93 e em 96 o pastor José Wellington, ele me levou ao diaconato e depois em 2001 ao presbitério, 2007 a evangelista e 2011 ao pastorado. E o pastor Joel Freire sempre me diz que é uma honra, né? Passar nas mãos do nosso presidente, pastor José Wellington, e eu continuo nessa escola como aluno. E para mim é uma alegria poder dar a minha parcela de cooperação nessa escola.
Muito bem, eu quero agradecer aos pastores aqui por esse bate-papo, dizer que a nossa casa está de portas abertas aqui para recebê-los, para a gente sempre conversar e contar o que Deus tem feito na vida de vocês, e que quem acompanhou aí essa live, quem acompanhou essa transmissão, você pode assistir novamente a mensagem, e o conselho é que você compartilhe com outras pessoas, para que a palavra de Deus possa ser propagada em tempo, em todos os momentos, tá bom? Pastores, obrigado pelo bate-papo, que Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe. O prazer é nosso. Obrigado. Agora o papo é comigo aqui, você que está comigo assistindo essa live, preste bem atenção. Olha, nós temos 4 parceiros importantes que estão sendo e primordiais na nossa Escola Bíblica de Obreiros, e eu quero te convidar a dar todo o suporte e conhecer um pouco acerca do que eles estão fazendo. Uma delas é a CPAD, a nossa casa publicadora da Assembleia de Deus, que está completando 85 anos, e a nova loja aqui em São Paulo, na Rua João Tobias, número 270, está de portas abertas para te receber. Inclusive, eles estão inaugurando o 2º andar. Esse 2º andar é um espaço aberto para aqueles que amam a teologia. Venha visitar o 2º andar da CPAD, Rua João Tobias, número 270, em frente aqui ao nosso novo templo. Temos também a Amplexa, onde você vai encontrar cadeiras para a sua igreja ou para o uso profissional. Você que está montando aí um departamento de atendimento, você que vai montar salas de aula na sua igreja, precisa de cadeiras de qualidade, acesse amplexa.com.br e você vai encontrar ali toda uma linha completa para te dar o conforto e a segurança que você precisa. Um outro parceiro muito importante que está com a gente aqui na Escola Bíblica é a Fit Energia. Acesse fitenergia.com.br/assembleia e faça o seu cadastro para ter até 12% de desconto na sua conta de luz. Você está em São Paulo ou fora de São Paulo, acesse o site, converse com eles e eles vão te esclarecer. Você não tem que fazer investimento nenhum, é apenas um cadastro e você vai conseguir aproveitar esse benefício, tá bom? E uma outra dica importante, não esqueça, 90 anos do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Está chegando, dia 7 de outubro, a gente conta com a sua participação a partir das 18 horas, tá bom? Bom, a live está fechando por aqui, fique ligado, retornaremos às 2 da tarde para mais um período de ensinamento da Palavra de Deus. Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Louvamos a Deus pela vida do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, toda a diretoria da igreja, por você, querido irmão, que está aí orando e apoiando os trabalhos realizados. Deus te abençoe, uma ótima tarde de terça-feira, em nome de Jesus.